Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões, e hoje com um convidado internacional. Olha, primeiro convidado internacional de onde? De onde mesmo? Itália. Itália? Está seguro? Não. Não? É Itália. Mestre Patti, muito obrigado pela honra de estar aqui com a gente gravando nesse podcast. Muito bem-vindo ao Brasil, muito bem-vindo à América do Sul. É um prazer poder conversar com você aqui. Grazie, é um piacere anche mio. E também a gente tem uma participação especial também da nossa tradutora simultânea. Júlia, obrigado por ter vindo. Abbiamo anche la partecipazione di un interprete, Giulia. Grazie per essere venuta. Como que se fala o que sei sobre tigres e dragões em italiano? Come si dice quel che so su tigri e draghi? Draghi. Quel che ne so su tigri. Parece tudo mais bonito em espanhol. Cosa ne so sui tigri e draghi? Cosa ne so? Cosa ne so? Vamos fazer uma chamada depois. Mudar o logo, entrar assim. Bom, quer começar? Não, por favor. Beleza. Presente. Posso, Júlia? Bom, primeiro, saber como tá... É a primeira vez do mestre aqui no Brasil, primeira vez em São Paulo. Como é que está sendo essa experiência? O que ele achou do nosso país? O que ele achou da cidade? Posso fazer uma coisa antes, Pode, então? vai. Só para contextualizar todo mundo. De onde vocês se conhecem? Ou se vocês já se conheciam antes? Uma pouquinho aí. Essa é uma boa. Porque eu também não. Porque eu não conhecia ele antes. Conheci agora. Che non si conosce. Ha domandato Igor come vi avete conosciuto. Si stanno conoscendo adesso. Quello che dice. Só que eu já conhecia das redes sociais. Ma io conhecia da già internet. conoscevo il suo lavoro YouTube, dell'internet, vídeos, YouTube, enfim. i video. E aí quando a Valéria falou que ele viria ao Brasil para fazer o seminário. E quando ci ha detto Valeria che veniva, adesso. Entendi. Agora Okay. pode. Já entendemos, Sim. não é mesmo? Agora você pode ir para a minha pergunta, Júlia. Sua pergunta? Minha pergunta é se é a primeira vez no Brasil, em São Paulo, como ele está achando, o que ele achou da experiência aqui no Brasil? É a segunda volta? É a segunda vez, na verdade. Em 2019, eu vim para o Brasil e fiz um seminário em Florianópolis. E depois, em 2020, nós estávamos prontos para vir, estávamos em Buenos Aires já, devíamos vir para o Brasil em seguida. Mas aí, com a pandemia, foi tudo cancelado, conseguimos pegar o último avião de volta para a Itália e até agora que voltaram. Então, nós adiamos e fizemos esse ano o seminário e aqui me encontrei muito bem. As pessoas são como os italianos, um pouco latinos, calorosos, então foi tudo muito bem. E Patti, eu tenho uma pergunta, porque aqui a gente sempre fala que todo mundo da geração do Gil começou a treinar Kung Fu a partir de filmes de Hollywood, Bruce Lee, essa galera que veio, mas principalmente por Irmãos Shaw e Hollywood, basicamente. Como que foi esse movimento na Itália? Como que é o Kung Fu na Itália conhecido? Credo che sia stato simile così, ma in tutto il mondo. Essa coisa do cinema acho que é parecido na Itália e talvez no mundo inteiro, né? Que esse interesse, as pessoas se interessavam pelas artes marciais, por esse Kung Fu. Il karate già si conosceva di più, il judo, ma con quei film appunto il Kung Fu. A partir dos filmes. Na verdade, no Ocidente, acho que o karatê chegou primeiro, mas a coisa dos filmes trouxe as pessoas para o Kung Fu. E essa foi também a minha história. Ero appassionato di questo Kung Fu, no? C'è una magia nel Kung Fu che è tipica. Forse la magia che c'è nel Kung Fu è più che nelle altre arti marziali. De ver os filmes e me interessar por essa magia do Kung Fu. C'è questa attrazione, ovviamente per ognuno di noi poi è diverso, e io mi ricordo che leggei c'era un libro dove si parlava di un'arte. E também de me interessar por isso, e depois de ler um livro que falava de algo em que o fraco pode vencer o forte, em que o suave pode vencer
o rígido, e aí fui atraído por isso até encontrar o meu primeiro professor. Não, e aproveitando esse comentário do mestre, isso foi mais ou menos com que idade? Com que idade ele... Ero poco più che adolescente. Pouco mais que Poco adolescente. più che adolescente. E aí, a partir disso, ele já teve o impulso de começar a praticar qual modalidade? Io avevo un'idea del Tai Chi. Eu tinha uma ideia do Tai Chi que um pouco se perdeu hoje. Io ho iniziato a fare Comecei a fazer Tai Chi como se fosse um estilo de Kung Fu. Quindi per me il Tai Chi era uno stile di Kung Fu. Quindi Então, para mim, a minha aproximação da prática era fazer um estilo de Kung Fu. Il mio primo maestro era è poco più grande di me. Meu professor era um pouquinho mais velho que eu, Quindi allora era un ragazzo. quer dizer, também era um moleque Era arrivato da Shanghai. que chegou de Xangai. Dalla provincia di Shanghai e lavorava dalla sorella che aveva un ristorante cinese. Ele era da província de Xangai e trabalhava com a irmã dele que tinha um restaurante chinês. famoso di Pacqua che si trovava in quel momento in E Sicilia. graças a um mestre de Paquá que estava naquele momento na Sicília, eu encontrei esse contato, comecei a estudar com ele. Non era, diciamo, quello che di solito così si studia nelle classi. Não é aquilo que a gente faz hoje nas aulas. Che per problemi anche economici, no? Também por questões econômicas. Non si faceva pagare, ma dovevo fare circa 250 km tra andare e tornare. E quindi Então eu comecei a praticar e tinha até por questões econômicas, eu consegui organizar um carro com 5 pessoas para ir fazer aula, porque precisava andar 250 quilômetros para chegar até o professor. Então nós fomos lá e a primeira aula nós chegamos às 10 da manhã e voltamos para casa às 11 da noite, foi uma aula de Mapu. Só teve Mapu. Na próxima aula, a segunda aula, foram só 3 pessoas e também foi uma aula de Mapu. Então, na terceira aula, estava já só eu. Então o mestre começou direto com Tai Chi. Já foi Sempre a primeira coisa que a primeira arte Tai Chi. marcial, Tai Chi. 8 mesi prima di iniziare col Tai Chi, 8 mesi prima iniziai in una scuola di Kung Fu, dove conobbi questo maestro di Pacqua, cinese. Então ele começou 8 meses antes numa escola de Kung Fu. Nessa escola de Kung Fu tinha um mestre chinês de Paquá que apresentou a ele ao professor de Tai Chi, Chi Ronghua, que está em Xangai hoje. Como diz os budistas, que boa sorte, não? Come dicono i buddisti, è buona fortuna. Sì, sicuramente è stata una buona fortuna, ma anche, diciamo, la perseveranza. Boa sorte também, perseverança, disciplina, vontade de aprender. Non è cambiato niente. Que é uma coisa que me encanta, eu gosto muito, ainda gosto muito, não mudou nada nesse sentido. Sabe, mestre, quando eu fui para Vila Shen treinar com meu Shifu Zichang, eu, por 10 dias, 6, 7 horas por dia, eu só treinava Jianzhuan. 6, 7 horas por dia. Facevo soltanto Jianzhuan. Não tinha um movimento de Shansi Kong, Lao Jiailu, nada. Só. E ficar pensando, por quê? O único estrangeiro, o único brasileiro na escola. Então, de fato, perseverança é algo que, para o Tai Chi, enfim... Por 3 anos eu fiz só as primeiras posturas da forma até o primeiro Tampien, por 3 anos. Facevamo tanto Tui Shou. Mas fazíamos muito Tui Shou. Mas na forma eram só essas posturas. São 5 figuras circa. São 5, né? 5 movimentos por 3 anos. Muito bom. Quer voltar você? Eu quero. Só fala que eu faço pergunta mais de orelha, assim. Cultura geral. Dicono che faccio delle domande di São cultura os menos generale. inteligentes. Le meno intelligenti. Aqui no Brasil, o Tai Chi está muito ligado... Essa era a minha pergunta. Então, pois é. Está muito ligado, tem uma estigma com terceira idade, que é uma forma de terapia para terceira idade. Então, quando eu falo que eu pratiquei Tai Chi, as pessoas falam, só tem os velhos na praça praticando Tai Chi e você lá no meio.
Como que é isso na Itália? Também tem essa identidade do Tai Chi ou é diferente? Allora, io nel 2002 nasce la... scusa, io No, entendeu? credo di aver capito, ho capito, per questo sto rispondendo. È venuto naturale non aspettare la traduzione. Meu sangue é italiano, então acho que... Io ho imparato in portoghese. In Italia io dal 2002 c'è tutta una storia prima di studi, di lavori, sono stato a Cengiagò tanti anni fa. Depois de já bastante trabalho prévio, né, em 2002 eu comecei a desenvolver, a criar uma organização, uma instituição. L'International Tai Chi Chuan Kung Fu Association. Questa, oggi ci sono tante scuole nel mondo. Que é a International Tai Chi Kung Fu Association. Niente. E da lì ho cominciato a creare dei programmi tecnici che servivano a praticare il Tai Chi Chuan. Em que a gente trabalha com essa ideia do Tai Chi como Kung Fu, que é uma ideia que um pouco se perdeu. Con questa idea abbiamo creato nel tempo 5 aree di interesse. Una è Qigong e Neigong, sono dei lavori specifici. L'altra è il Tai Chi Chuan classico. Então, nessa escola, a gente foi criando 5 áreas de interesse. A primeira é o Neigong e Qigong. A segunda é o que chamamos de Tai Chi Chuan clássico no sentido de que é um pouco mais parecido àquilo que as pessoas esperam quando vão para uma aula de Tai Chi, aprende-se as formas. Em seguida tem o Kung Fu de Cengiagou, que é voltado para crianças e jovens até uns 17 anos. Tem também uma área de interesse que é voltada para autodefesa, com base nos princípios do Tai Chi. E, finalmente, o Tai Chi Mat, onde se pratica várias modalidades de combate, full contact, o boxe, o sandá, a partir também dos princípios do Tai Chi. E questo ovviamente ha portato a una tipologia di praticanti che non sono solo anziani. Então, isso traz traz públicos muito diferentes, né? Não vem só idosos, tem de idosos a crianças, jovens. E importante que todas essas áreas fazem o trabalho de Neigong, de trabalho interno. Não, o que eu queria perguntar também, eu já escutei em outras entrevistas o mestre falar dessas áreas de interesses e falar do Neigong. E eu sempre fico curioso em saber quem foi... ou quem são as referências com quem o mestre aprendeu para que ele pudesse criar o método dele, a partir de qual fonte? Sì, si capisce? Dice come ha fatto il metodo, da dove ha preso questo metodo? Sì, questo metodo. Allora, questo metodo è la combinazione del lavoro fatto con il mio primo maestro, dell'esperienza fatta con altri maestri, sia maestri della famiglia Shen che maestri fuori dalla famiglia Shen. Io ho cercato anche in altri ambiti, dalle esperienze fatte anche nell'insegnamento con altri. Io ho avuto la possibilità, la fortuna, esse método que eu desenvolvi, ele é resultado primeiro do meu trabalho com o meu primeiro professor e depois do meu estudo com outros mestres chineses, mestres da família Chen, de fora da família Chen, porque eu também fui buscar em outros lugares. Também a oportunidade de ter ido para a China muitas vezes, às vezes dando seminário junto com mestres chineses como Yin Jun e outros mestres. Então fui aprendendo e trazendo para esse trabalho e fui criando algo que eu queria que fosse um sistema com um objetivo muito preciso, que é o objetivo, talvez menos do que aprender formas e exercícios, trabalhar na descoberta desse movimento do Tai Chi. Legal. E tem alguma influência com... Porque toda a literatura que a gente lê sobre Tai Chi, quando fala de Neigong, fatalmente a gente vai para Udan, taoísmo, né? Não sei se no trabalho de pesquisa do mestre, para desenvolver o método dele, tem alguma referência, alguma relação com o que é ensinado, o que é praticado em Udan Shan? Não com o Budan.
Ok. No, con altri maestri anche di altri stili, Não tenho referências em Udã. No estudo com outros mestres, muitas vezes, não na ideia de estudar com outros mestres para adotar um programa, mas de tirar dali ideias. Posso fazer uma pergunta eu? Então, eu queria perguntar, por exemplo, o trabalho com as visualizações, que é muito importante no Neigong que o mestre Patti trouxe aqui para esse seminário no Brasil, que eu pude experimentar. Como é que você desenvolveu esse trabalho? Il problema in generale è che, allora, innanzitutto bisogna comprendere, ovviamente questa è la mia opinione, bisogna comprendere che non esiste. A gente precisa entender que não tem como fazer trabalho interno que não tenha alguma visualização. Isso não dá para fazer. Perché il lavoro interno nasce dalla Então é a mente que está no centro desse trabalho, é o trabalho da mente, por isso as visualizações. É a mente que cria os mecanismos, os caminhos das mudanças que acontecem no corpo. Então, sem esse trabalho da mente, não dá para fazer. Noi possiamo fare un esercizio che A gente pode, um exercício que a gente classifique como de Tai Chi ou de Neigong, a gente repete aquele exercício por 20 anos como apenas um exercício, não vai mudar nada. Quindi le visualizzazioni sono fondamentali ed è un modo per insegnare, perché i meccanismi interni, è inutile dire a una persona rilassato, è come dire, io dico a lui rilassato e lui rilassato, ma in realtà lui ha oggi uno stato di rilassamento che è quello che ha oggi. Então a visualização também é um jeito de ensinar, é um jeito de poder ensinar para as pessoas o que é Fansong, talvez a gente tenha que fazer uma nota aqui, podcast, do que é Fansong, mas porque não adianta eu dizer para você relaxado aí, relaxa, porque você pode, aí você fala, tudo bem, relaxei, mas o que te interessa não é o relaxei aqui agora, é ficar mais relaxado do que você já estava. Então, por exemplo, o trabalho que a gente experimentou durante o seminário de visualização da água e da montanha é um trabalho que promove um estado de relaxamento que já vai muito além daquele que você estava antes. Então, E na experiência do mestre, acho que a gente tem esse desafio aqui no Brasil de ensinar, porque tradicionalmente quando a gente fala para o aluno relaxa, tem essa ideia de ficar... Se soltar. De soltar, ficar mole, e aí você perde tônus. Na experiência do mestre, como é que, nas viagens que ele deu, nos seminários, como é que ele contorna isso? Que tipo de dica é possível dar para que o aluno entenda que relaxar não é desmontar? Allora, mi viene in mente, no? Una visualizzazione semplicissima, no? Quando io dico sempre stendere le lenzuola, no? Come stendere le lenzuola, cosa significa? Allora, innanzitutto rilasciare significa sposare la forza di gravità. Então, vou pegar um exemplo que eu uso sempre, que é o do lençol estendido. Então, a visualização na hora da postura estática, então imagina que eu estendo um lençol no varal e coloco aqui no topo da cabeça um pregador. Então, a cabeça vai continuar ali e então o corpo todo se estende. Questo non si abbassa, no? Quindi c'è questo così e il lenzuolo si stende. Questo è un meccanismo a livello mentale più importante, nel senso che non è solo per spiegare il rilasciato, ma spiega anche. Então isso é diferente de dar uma instrução em que o professor perde um monte de tempo dizendo, a cabeça você coloca assim, os ombros coloca assado, depois coloca o peito. E imaginem que eu pegue aqui o Igor e eu dê essas instruções todas para ele, coloque ele na postura, agora a cabeça aqui, e os ombros ali, e o peito, e as pernas, e depois eu digo para ele, relaxa. Então, é um pouco um contrassenso também, né? Então, a visualização não só ajuda a entender o que é o Fansong, como resulta num corpo mais relaxado. Caramba, eu estou entendendo tudo de italiano. Ordina la struttura. Già il lenzuolo, la visualizzazione ordina la struttura. A visualização ajuda a organizar a estrutura. Muito bom.
E, Igor, você quer? Não, pode ir. Pode ir, tá. Eu tô vendo que você está empolgado, hein? Não, a gente tem um conceito nos livros clássicos de Tahiti que fala de intenção. I de intenção. Quando o mestre fala dessa ideia da visualização, tem relação com esse mesmo conceito? Com I de intenção? São coisas... Sono due cose diverse. La visualizzazione è un mezzo. L'intenzione è qualcosa... A visualização são coisas diferentes, né? A visualização e a intenção. A visualização ela é um meio, ela é um instrumento, então que organiza a estrutura. A intenção é algo que se deve cultivar, né? No jeito chinês de falar, e ti li. A intenção move a energia move o corpo. Então, é algo que se vai trabalhar nesse sentido. O que a visualização faz é ajudar a entender, mas não entender na cabeça, e sim a encher a barriga. A visualização enche a barriga. A gente precisa de barriga cheia e cabeça vazia. Então, o que a visualização faz é isso. Hoje, a gente tem mais mentes cheias e barrigas vazias. Mas eu posso entender, eu posso entender barriga cheia como a expressão que a gente usa no Brasil para estar satisfeito, saciado. Se io immagino di mangiare un piatto di maccheroni. Se eu imaginar um prato de macarrão, la mia testa è piena. Minha cabeça fica cheia. Ma la mia pancia è vuota. Mas a minha barriga está vazia. Um piatto di maccheroni, mas se eu comer o prato de macarrão, piena, aí a barriga vai ficar vazia e a cabeça fica... A barriga fica cheia e a cabeça fica vazia. Você comeu macarrão e pizza aqui no Brasil? Mangiato la pizza. È un'altra cosa. Buona. Sì. Buona, ma non è la non pizza. buona, ma per noi è un'altra cosa. Però è molto buona, piaciuta. Ma ci sono tante cose in Brasile che in Italia non ci sono, E o Por macarrão? exemplo? Ho mangiato, come si chiama la fagiolata, quelli con quella nera? Feijoada. Fagioli neri con la carne. Feijoada. Feijoada? Buonissima. E poi alla frutta, per esempio. Ah, sì. La frutta è meravigliosa. Quindi ogni posto ha delle cose, no? Diciamo che la pizza non è tipica brasiliana. Sim. E o macarrão também ajuda a entender de Tahiti? Sim? La pasta anche ci aiuta a capire delle cose sul Tahiti? Oggi abbiamo lavorato sulle 4 energie, Pong Lugiano. Então no seminário, hoje no dia de hoje, no seminário nós trabalhamos com as 4 energias, Pang, Li, Ji, An. E antes do seminário a gente falou bastante disso no início, que essas energias elas não correspondem a figuras, a gestos. Então isso, colocar a mão para lá é uma energia e colocar para cá é outra. Então a massa ajuda a gente a falar disso, porque a massa como energia, ela é, primeiro, antes de mais nada, massa. É macarrão. Mas pode ter sabores diferentes. Ed è differente se noi per esempio immaginiamo un'energia Pong, è come la pasta con ragù. Então a comparação é trazer então essas diferentes formas de energia para esse mundo dos sabores do macarrão. Então se a gente pensar na energia Pan, ela seria como a pasta com ragu, que é, para quem não sabe em casa, é um molho com carne, aquele molho de tomate com bastante carne. E a energia Li seria aquele macarrão que é só com azeite. E a energia Ji, como a massa que é feita com pimenta, aquela mais picante. E a energia An, que também é cheia, mas um pouco mais suave, como aquela que é feita com creme de leite e presunto. Então, são sabores diferentes que vão se manifestar e não movimentos. É claro que o tipo de energia muda o movimento, mas são como sabores diferentes. Usando essa analogia, a feijoada seria... Feijoada forse più pong. Feijoada mais pong. Tem muita diferença dos alunos aqui no Brasil e dos alunos na Itália? Ma diciamo un denominatore comune
dei praticanti in generale, ovviamente, in generale di Tai Chi, è che hanno un impegno, proprio la mente è diretta più nell'imparare la forma, la correttezza della figura, eccetera, eccetera. Falar de denominador comum na Itália, no Brasil e para onde outros lugares que eu vou é que as pessoas estejam com a sua mente muito ocupada em aprender a forma, a correção da forma, os movimentos da forma. E isso não é a mesma coisa que aprender Tai Chi. Então, pouca dedicação em aprender o Tai Chi. É como se eu quisesse aprender a tocar um instrumento. Então, de algum jeito, eu quero aprender o instrumento sem tocar o instrumento. Então, a forma, ela é um dispositivo, ela é um meio para aprender o movimento do Tai Chi. Por isso que a gente diz as formas de Tai Chi, que a forma não é o Tai Chi. E essa atitude, esse interesse pela forma, pela correção da forma, é um pouco um denominador comum em todos os lugares onde eu vou. Não, me chamou muito a atenção o nome do seminário, né? Tai Chi Além da Forma. E de alguma maneira, acho que eu tenho feito tenho tentado nas minhas classes de Tai Chi fazer esse tipo de provocação com os alunos, fazer com que os alunos entendam que o Taolu, seja o primeiro ou o segundo, são caminhos para você ir percebendo o seu corpo e se conectando melhor com você. Mas eu não posso me apegar ao Taolu de maneira que ele me prenda, me engesse. Eu preciso sentir, eu preciso libertar o meu corpo para sentir. E de alguma maneira, ouvindo o mestre falar, eu estou encontrando um pouco de ressonância com essa ideia, mas ao mesmo tempo eu sinto que precisa de muito trabalho para fazer com que o aluno trilhe esse caminho, né? Esse caminho mais solto, mais livre, mais liberto dentro do Tai Chi, e não de apego. Sì, io penso che è necessario un metodo. Uh-huh. Perché il problema, per esempio, io posso dire a un mio allievo non ti attaccare alla forma perché il Tai Chi non è la forma, la forma è uno strumento. Però è necessario un metodo che gli faccia comprendere che non è la forma, ma cos'è. Perché sai, dire non è questo, diciamo, è abbastanza facile, ma dire cos'è è più difficile. Quindi quando un metodo che cos'è? Eu acho que para isso precisa de um método para fazer esse grande trabalho. Um método para que eu possa dizer para o aluno não só o que não é. Então, porque eu digo, na hora que eu digo o Tai Chi não é a forma. Tá bom, eu preciso dizer para ele então o que é. E para isso, é isso que eu chamo do método, né? Um método como um caminho, e a gente define que esse caminho, o que é um caminho também? É algo que está traçado por duas linhas paralelas. In queste due linee, chiamiamo una linea, la linea della soggettività e una della oggettività. Quella dell'oggettività sono tanti piccoli strumenti che ti fanno capire come devi praticare, proprio per comprendere che il Tai Chi Chuan non è la forma. Então esse caminho, né, esse caminho que é o método, ele é traçado por essas duas linhas e a gente descreve essas linhas assim. A primeira é a da objetividade, a segunda é da subjetividade. Na objetividade a gente tem todos esses pequenos dispositivos que me ajudam a entender como eu devo praticar de maneira correta. E na linha da subjetividade, eu encontro todas as sensações que essa prática correta me provoca. E esse caminho, então, eu acredito que sem um método é muito, muito fácil sair do caminho, e esse é um tema muito caro para mim. É nisso que eu tenho trabalhado nos últimos anos, nesse sentido de encontrar um método de mostrar o que é, além de dizer o que não é. Questo è il motivo anche per cui, per esempio, non mi sono mai voluto legare alla famiglia Shen. Io all'infine degli anni 90, per esempio, mi era stato proposto inizi 2000, mi era proposto di rappresentare
E esse também é um motivo pelo qual eu nunca quis me ligar à família Chen, né? No final dos anos 90, nos anos 2000, até houve propostas de mestres da família que a gente representasse na Itália a escola de Chandigarh, mas eu sempre tive muito claro que eu queria seguir esse método. E acho que isso foi bom, porque nos permitiu criar na nossa escola uma espécie de alternativa para quem se interessa por esse método e criando assim uma diversidade que é sempre, em geral, melhor para o crescimento global do que ter uma homogeneidade, ter várias possibilidades. Muito bom. Eu ouvi naquela outra entrevista do Tai Chi Sem Fronteiras o mestre relatando que ele esteve na Vila Shen e treinou com o mestre Shen Shaoxin. E aí, ouvindo agora o mestre falar desses dois caminhos, objetividade e subjetividade, de novo, de alguma maneira, isso também ressoa em mim e eu encontro isso dentro do jeito, digamos assim, clássico de treinar. Minha pergunta para o mestre é, quando ele esteve na Vila Shen, de que maneira essa experiência com o mestre Shen Shaoxin contribuiu para que ele criasse, desenvolvesse esse método que ele acabou de narrar, objetividade e subjetividade? Allora, qui devo essere bravo a spiegarmi. Che eu preciso me explicar bem. Allora, premesso il grande rispetto per il maestro Shen Shaoxin, per la sua qualità, per tutta la scuola, premesso tutto questo. Quando io sono andato a Chandigarh già avevo comunque un'esperienza abbastanza di pratica. Então, quando eu fui para Chandigarh, eu já tinha bastante experiência, bastante tempo de prática e, de alguma maneira, quando eu encontrei em Chandigarh, talvez eu tenha tido uma experiência um pouco diferente de outras pessoas que vão para lá, porque eu já tinha um pouco um sentido formado do que é o Kung Fu no Tai Chi. Tudo isso dado o imenso respeito pelo mestre Shen Shaoxin, pela escola e todo esse contexto. Mas então eu tive uma percepção talvez um pouco diferente, a ideia que eu fazia era diferente do que eu encontrei lá. Questo deriva anche dal fatto che noi abbiamo un'idea di tradizionale, soprattutto chi segue le scuole canoniche, no? Sì. Hanno un'idea di tradizionale che non sempre è uguale all'idea tradizionale di maestri cinesi, magari che sono fuori dalla scuola di Chandigarh. Quindi questo significa che se per esempio la mia esperienza è stata anche con maestri che non erano proprio della scuola di Chandigarh, la visione è un po' differente, no? Che non significa che sia migliore. Então, quando nós ocidentais aqui também temos às vezes uma relação diferente com relação ao que é o tradicional, diferente com relação àquilo que outros mestres chineses que não são talvez lá de Chandigarh têm. Então, eu tive a ideia do projeto da Idkapá no avião voltando de Chandigarh. Foi quando eu senti que eu devia seguir o meu coração e aí fazer o meu próprio caminho, que não é melhor nem pior, mas era o meu caminho que eu queria fazer. E então, nesse sentido, não só o Shen Shaoxin, mas todos contribuíram com esse rumo. Sim. Spero di essere stato chiaro. Espero ter falado de maneira clara, sem subentendidos, porque tenho um imenso respeito. Bom, acho que a gente já falou bastante eu falei de Chandigarh para o mestre, porque quando eu fui para Vila Shen, eu não treinava Shen. Treinava por 25 anos Yang, estilo Yang. Só que não era o Yang tradicional, o Yang do Yang Zhendu. Era um outro Yang, era uma variação do estilo Yang. Quer traduzir? Depois assim. Quando sono andata a Chandigarh, sim, capito, sim. E aí, então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com esse desejo de ter uma experiência com o estilo Shen que pudesse me aproximar desse estilo, pudesse me dar alguns insights para eu começar a estudar o estilo Shen e depois, no futuro, ensinar. Só que eu percebi que o meu corpo estava muito condicionado e formatado para o jeito de fazer Yang, e não tinha
sofri bastante, foi muito difícil. Segui? Ou tá? Tudo bem? Sim. Então, para mim, eu tive um processo diferente. Para mim foi muito importante ir para lá, fazer essa conexão, ter passado pelos 8 meses lá com Zitian, treinando bastante. E eu me lembro que quando eu comecei a aprender a Lao Jai Lu, depois de passar dos 10 dias fazendo a postura Udi, eu falei, caramba, é muito mais amplo e muito mais complexo do que o que a literatura me dizia, do que o que os vídeos me diziam. Então eu precisei, inclusive, ficar mais tempo lá para poder entender melhor. E ainda continuo, né? Continuo praticando e estudando para poder entender melhor esse Tai Chi. Todo esse preâmbulo é para perguntar o seguinte, e para dividir uma outra coisa com o mestre. Aqui no Brasil, geralmente as pessoas, quando vêm fazer aula de Shen Tai Chi, elas ficam assustadas porque transpira muito. E aí fica com o corpo, a perna treme, e aí fica com uma certa fadiga. E as pessoas vão fatalmente para esse lugar. Nossa, mas eu achei que era aquele Tai Chi dos anciões, dos velhinhos, e eu tô aqui transpirando e tudo suado, e ao mesmo tempo tô feliz. Por que isso, né? Porque as pessoas geralmente ficam com essa pergunta. Eu não sei se o mestre, nas experiências na Itália ou em outros países, tem também esses encontros. Tem pessoas que vão fazer e ficam, nossa, mas isso tem essa surpresa? Sì, allora sicuramente lo stile Shen ha oggi proprio parlavamo di questo, no? Nelle mie esperienze con maestri cinesi differenti, no? Então, existe, a gente estava falando isso hoje no seminário, existe um pouco entre um certo círculo de mestres chineses tradicionais a ideia de que os vários estilos podem se dividir por idade. Então, o estilo Chen seria um estilo que a gente faria na juventude, depois a gente passaria para o Yang, depois a gente faria o Sun, e no final da vida a gente terminaria com o Wu, e aí está subentendido um discurso sobre graus de sutileza da prática, né? Isso é uma coisa que eu não condivido com essa opinião dos mestres que eu já ouvi. Agora eu posso trazer essa mesma teoria para o estilo Shen, né? Eu posso começar na minha fase jovem, treinar mais duro, depois suavizando não è a palavra. Anche dentro dello stile Chen. Enfim, uma viagem. Posso c'era questa teoria, certo, no? Certo. Ok, desculpa, talvez eu tenha me adiantado. Anche nello stile Chen bisogna arrivare a una sottigliezza dove l'aspetto fisico, come dire, all'aspetto fisico l'aspetto energetico predomina. Però è anche vero che então, sim, também dentro do estilo Chen pode haver um pouco essa teoria de que o trabalho mais físico vai dando lugar a um trabalho mais energético. Mas é preciso trabalhar, por exemplo, trabalhar com posturas mais baixas é o que abre a porta para a gente trabalhar o Fan Song. Porque para você trabalhar relaxado, com as posturas relaxadas, com a estrutura relaxada, precisa ter as pernas fortes. Então, por isso que esse trabalho é fundamental. Questo non significa che a 25 anni... Eu também não controlo muito, mas é claro que pode acontecer isso. Então, quando eu tinha 25 anos, eu fazia uma postura super baixa. Hoje, quem sabe, eu faço uma postura mais alta, mas é claro que a qualidade do Tai Chi evolui e uma coisa não impede a outra. E também isso pode ser feito, isso deve ser feito, mas sempre olhando para qual é a idade que as pessoas estão na prática. Por exemplo, entra alguém que vai começar a fazer a prática agora com 50 anos, você não vai pedir que a pessoa fique com a postura lá no chão. Muito bom, muito bom. Que alegria poder ouvir o mestre. Me alegra sentir. Me lembra a coisa, algo que diz o mestre Chen Zichan, sempre que a gente encontra com ele, uma fórmula, né, bem chinesa: quem quer saúde precisa treinar como se fosse lutar,
como se fosse para o combate, e quem quer ir para a luta precisa treinar como se quisesse melhorar a sua saúde. Então, ele lança essas pérolas, a gente fica trabalhando com elas. Entendeu? Sì, si capisce? Dice il maestro Cenzi Chiang che chi vuole combattere deve praticare come se volesse il coltivo della salute, e chi vuole la buona salute deve praticare come se fosse combattere. Che significa che è la stessa cosa. Che è la stessa che cosa. La pratica è sempre quella. Muito bom. Vai lá, Igão, que senão eu vou ficar só eu perguntando. Não, aqui. pode perguntar. Juju, lembrou da sua? Senão a gente vai para os finalmente aqui. Uma coisa que eu acho muito interessante, aí vai para os meus interesses também além da forma, além do Tai Chi, que é de trabalhar com o corpo, né? Quando a gente trabalha com o corpo das pessoas, numa época em que isso é tão importante, a atenção que o seu método tem às instruções, até pelo trabalho da visualização, né? Tem um trabalho muito cuidadoso com as palavras. Isso é algo que eu gostaria de ouvir mais sobre como que isso se desenvolveu, né? Trazendo as imagens de outros lugares, desenvolvendo as suas próprias imagens, se mudou a sua maneira de dar instrução ao longo dos anos? Allora, credo che questo aspetto è cambiato sicuramente nel tempo, e questo deriva da due elementi. Uno è la percezione che ho del mio Tai Chi Chuan, e quindi è più forte la percezione, è più facile esprimere. Secondo, le parole sim, acho que mudou ao longo dos anos a minha maneira de dar instruções. Esse desenvolvimento vem muito da minha própria percepção do Tai Chi. Então, quando mais as sensações estão evidentes para mim, mais fácil é encontrar as palavras certas. E é importante perceber que cada palavra já é visualização. E que então essa atenção às palavras é muito importante, a palavra certa. E você viu como eu dou aula falando e fazendo e me movendo ao mesmo tempo. Quando a gente consegue conectar a palavra com o movimento, aí a comunicação acontece, assim, aí se entende. E ensinar é comunicar, fundamentalmente. Mestre, como foi a fase da quarentena na Itália, no sentido de dar aula? Os italianos se acostumaram a fazer aula online, treinar online? Então, a experiência geral da quarentena, acho que foi na Itália, eu acho que aqui um pouco como no Brasil, talvez com algumas diferenças, em períodos diferentes, mas o fundamental foi a mesma coisa. E do ponto de vista de dar aula, a gente estava em Buenos Aires, e começou uns 8 dias na Itália a quarentena antes da Argentina, provavelmente uns 8 dias antes daqui. A gente estava no aeroporto para voltar, e aí eu fiz uma live rápida pelo celular, ainda do aeroporto. Voltei para a Itália, estava em quarentena, porque tinha acabado de chegar da Argentina, ficando na escola, e aí comecei a fazer pequenos vídeos. E, na verdade, uma parte que ele disse também, que eu deixei no meio, que, na verdade, a gente não parou o nosso trabalho, pelo contrário, cresceu, a escola cresceu durante a pandemia. Porque abbiamo cominciato a fare online, e quindi dall'Europa all'America del Sud. Porque a gente juntou, então começamos a fazer online, e tinha gente da América Latina e da Europa juntos fazendo online, então cresceu. Um aspecto positivo em uma situação negativa. Um aspecto positivo numa situação negativa. Mas não é a mesma coisa, né, da aula online e da presencial. Non è lo stesso, vero? Não, até falando que para mim foi... Ti racconto la mia... Per Ti racconto la mia esperienza. Falta um pouco, senti faltou alguma coisa, não sei. C'è qualcosa che mi manca. Guarda, io ho scoperto, allora, se mi avessero detto di fare le lezioni online, io già avevo prima della quarantena. Então, o online, se tivessem me dito antes da pandemia, eu já tinha alunos que estavam fora da Itália, mas se alguém tivesse me pedido para fazer aula online, eu diria que não. Mas eu descobri durante a pandemia
que em alguns aspectos foi até superior, porque do ponto de vista dos programas técnicos, por exemplo, funcionava bem porque não só eu dava a aula mais organizada, eu era mais organizado no conteúdo, como também as gravações serviam a que as pessoas usassem depois. Por exemplo, a gente fez um seminário aqui, amanhã provavelmente 50% as pessoas já não vão lembrar mais, mas também, então, isso é um aspecto positivo. Também tem um aspecto negativo no online. Aqui a gente pode se tocar e no online isso não acontece. Muito bom, muito bom. Vamos para uma pergunta final, Igor? Vamos. Quanto tempo já? Na última domanda. Não, porque se deixar a gente vai ficar falando Se aqui. te lascia, Eu eu também. Infinitamente delle domande. Você quer fazer uma para finalizar? Manda bala. Não, acho que só para... Como o mestre veio a primeira vez para o Brasil e teve contato com alguns, enfim, alguns brasileiros que treinaram com ele, e a gente sempre costuma... O nosso terceiro elemento, que é o Márcio, que é o meu irmão de Kung Fu, ele sempre faz uma perguntinha que eu vou aproveitar. Eu pensei, mas eu achei meio sem graça de fazer. Mas vamos lá. Não vai fazer? Não, manda bala. C'è una domanda che sempre la fa Márcio, che non c'è oggi, che è una domanda che stanno discutendo se... Então, ho pensato a farla, ma non è interessante. Dice, não, mas eu vou fazer porque eu vou dedicar ma la farò essa perché pergunta la a voglio ele. Você recebeu no WhatsApp, né? Eu recebi aqui no WhatsApp, ele che me mandou. mi ha mandato su O WhatsApp Márcio é questa professor domanda. de Kung Fu, Márcio de é Mei Hua, maestro di Kung Mei Fu, Hua. Mei Hua. Talantian. E eu sou professor de Shan Tai Chi. E aí ele sempre, aqui nos podcasts, ele sempre pergunta, o que é melhor, o Tai Chi ou o Kung Fu? Então, pra gente encerrar... Cosa è migliore? La pasta a ragù o la pasta con la panna e il prosciutto? Qual è migliore? Boa, Márcio. Olha aí. Viu, Márcio? Qual que é melhor? A massa com o molho ragu ou com presunto e creme de leite? Qual è migliore? Sim. Pois é. Per te, Excelente. per lui magari la pasta a ragù, per me meglio la pasta Talvez alla para panna. ele com molho, para mim com... Coincidentemente, é a mesma resposta que eu dou. Só que eu não uso É quello che pasta dico sempre. como exemplo. Non utilizzo la pasta come esempio, ma Eu sempre digo assim, melhor para quem? Melhor para você, melhor para mim. Depende. per chi deve essere migliore. Muito bom, Muito bom. mestre. Mais alguma? Não. Benissimo. Pini? Io sì. Grazie, saluto tutti quanti, non so chi ci vedrà, chi ci ascolterà, non ha importanza, ma saluto tutti quanti. Oltre che salutare tutti, volevo dire che in questi giorni si sta parlando di Além de fazer uma saudação a todo mundo, não sei exatamente quem vai ver esse programa, mas saudações a todos. Queria contar que nesse momento a gente está conversando aqui sobre a criação da Itkapá aqui no Brasil. Então a expectativa é que eu volte, e se eu voltar convido todo mundo a vir experimentar, a vir praticar juntos, experimentar. Na pasta com ragu ou na pasta Bene. com si? Provar todos magari fa os male alla sabores. pancia, o forse fa bene. Às vezes faz mal, faz bem. Muito bom, muito obrigado, mestre. Obrigado Grazie pelo a voi. tempo. Grazie. Grazie a voi, Muito grazie, Grazie per il suo te tempo, grazie. per la traduzione, grazie a tutti. Obrigado. Obrigado, é isso aí. Então, curte esse vídeo, valeu. Nossa, esse valeu. vídeo aqui é internacional. Não tem nem o Né? que, né? Não O mínimo que você pode fazer é se inscrever no canal aqui agora para ter acesso a outros tipos de conteúdo internacionais igual a esse, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até.